Mateus 25, 40. Não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome de todo misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com o que lhe oferecessem culto espetacular, em templos de ouro e pedra, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Obrigada, Lúcia. Pedir ao seu Alencar agora para fazer a prece. Amado Mestre Jesus de Nazaré, mais uma vez aqui estamos e, em conjunto, solicitamos a sua ajuda para que a gente possa entender os ensinamentos que vêm através do nosso irmão palestrante. Certamente ele será objetivo e claro. O irmão vai fazer a palestra em Antônio Navarro. Seja bem-vindo, irmão. E Jesus ilumine a sua mente e de todos nós. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que a gente possa usar somente o bem, porque o mal e a mentira não existem. Só a bondade, só o teu amor e a sua verdade. E assim seja, graças a Deus. Obrigada, seu Alencar. Então, Navarro, a Miriam vai fazer a sua apresentação. Logo após a apresentação, você inicia a sua exposição. E ao final a gente faz uma prece e depois a gente passa para o momento do passe, que é virtual, tá? Só para você entender mais ou menos a dinâmica. Ok. Miriam? Obrigado. Desligado o som. Muito obrigada. É uma coisa isso. Então, eu estava falando que é com muita alegria e muita felicidade que eu estou apresentando um conterrâneo meu, o Antônio Carlos Navarro. Ele é eletrotécnico, né, de profissão. Ele é membro fundador do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, lá em São José do Rio Preto, São Paulo, né? E esse centro já tem 33 anos. E ele, atualmente, ele exerce o cargo de presidente desse centro. Ele também já é pai e também avô, olha que coisa bonita, né? Quem é avô já sabe. Então, seja muito bem-vindo,
ao Grupo Espírita Meimei. Muito obrigado, Miriam, muito obrigado, queridos amigos do Meimei. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Peço desculpas, uma vez mais, pelo transtorno. Não sei por que na minha mente ficou que era às 20 horas, então, ainda bem que deu certo, né? Rogo ao Senhor Jesus que nos abençoe e que nós possamos, com a ajuda da espiritualidade que Ele encaminha a nós outros, que nós possamos refletir e tirar proveito daquilo que propomos para a noite de hoje. A letra do Evangelho, nas próprias palavras de Jesus, é composta de palavras de vida eterna. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não, disse Jesus. O que significa dizer que as palavras que o Senhor Jesus trouxe para nós outros falam ao espírito imortal, portanto, são atemporais. E enquanto nós não atingirmos, portanto, a perfeição, nós vamos ter necessidade de ter contato com os ensinos do Senhor, a fim de balizar os nossos caminhos na transformação dos nossos valores em valores coerentes com a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, a partir desse princípio de que as palavras de Jesus são dadas para o espírito imortal, portanto, são atemporais, em cada oportunidade que a gente acessa as letras do Evangelho, nós vamos encontrar ângulos, raciocínios, informações subliminares nas entrelinhas, que farão com que a gente se modifique, ou pelo menos se potencialize para nos modificarmos para o futuro. Então, na noite de hoje, a nossa proposta de reflexão vai girar em torno de uma passagem absolutamente extraordinária, espetacular mesmo, e que nos impressiona muito pessoalmente. Ela é conhecida de todos nós, porque está no Evangelho. Aliás, está em 3 dos 4 evangelhos. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas vão narrar a fabulosa passagem da transfiguração do Senhor Jesus no alto do monte. E ela é muito significativa quando nós adentramos a letra do Evangelho para estudarmos os acontecimentos. Ela é muito significativa porque haverá de trazer uma quantidade enorme de conhecimentos para nós outros, ou de nos direcionar para um novo conhecimento, e isso acontecerá e aconteceria com qualquer um de nós, porque, voltando à questão, são palavras de vida eterna. Ora, se o Senhor Jesus disse que o Consolador que ele estava prometendo, que viria no futuro, haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito, quando nós unimos, então, a revelação espírita com as letras do Evangelho, as coisas se tornam muito mais claras, se tornam muito mais abertas e de fácil compreensão. E a nossa proposta é justamente passar em revista a passagem da Transfiguração, a fim de que nós, somando as orientações de Kardec, nós consigamos visualizar aquilo tudo que Jesus pretendia mostrar no Monte Tabor. Evidentemente, não vamos esgotar todas as possibilidades, porque ainda não temos nem mesmo competência para o mínimo, de forma que nós conseguimos com isso, fazer com que a gente não só concatene as revelações, quanto a gente compreenda mais profundamente do que se trata. E a passagem que os 3 evangelistas narram é muito interessante, porque chama a atenção por determinados detalhes, até mesmo no quesito particular de cada personalidade dos seus apóstolos. Porque, segundo os evangelistas, e os 3 são unânimes em falar isso, Jesus escolheu apenas 3 apóstolos para subir com ele ao alto do monte. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João. Tiago e João, os 2 irmãos, os 2 filhos de Zebedeu. E nós já poderíamos fazer um primeiro questionamento: por que só esses 3, se Jesus tinha 12 apóstolos que ele convocou nominalmente para o seu trabalho aqui na Terra? É evidente, Jesus, com a grandeza do seu espírito, o espírito perfeito que é, ele haveria de ter motivos para isso, e com certeza se prendia às características necessárias daquelas 3 personalidades para verem, para assistirem, para acompanhar o que ia acontecer no alto do monte. Depois de analisar todo o contexto da passagem, a gente vai perceber que aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tinham as capacidades mediúnicas necessárias para verificar, pelo menos em parte,
toda a fenomenologia mediúnica que estaria à disposição deles, enquanto médiuns, no alto do monte. Então, Jesus convoca Pedro, Tiago e João e sobe no monte. Os evangelistas vão dizer que quando o Senhor atinge um determinado ponto junto com eles, ele se transfigura em luz, a ponto das suas próprias vestes reluzirem, as suas próprias vestes mostrar-se reluzentes. O seu rosto, então, diz o evangelista, modifica-se totalmente e se ilumina de tal forma que impressiona os apóstolos. Ora, o que é que o Senhor Jesus está fazendo, e é fácil nós deduzirmos isso? Ele que era capaz de andar sobre as águas, ele que era capaz de acalmar os ventos e as tempestades do mar, ele que era capaz de produzir peixes e pães para 5.000 pessoas num dia, 6.000 pessoas no outro dia, esse espírito magnífico que era capaz de curar todo tipo de enfermidade, de afastar qualquer tipo de espírito que importunasse os encarnados aqui na Terra, Jesus não teria o mínimo de dificuldade com o poder do seu espírito de alterar a funcionalidade do seu corpo físico, alterando as moléculas que compõem o seu corpo físico, que compunham, e com isso fazer-se ver na sua luminescência espiritual. Jesus, aqui, naquele instante, estava mostrando toda a sua luminescência enquanto espírito perfeito que era. E imaginemos os espíritos encarnados ali, Pedro, Tiago e João, observarem toda essa luminescência do Senhor, do seu rosto e das suas vestes, e ainda é de dia. Não era noite ainda. Então, a luminescência de Jesus ia além da luminescência do próprio sol que batia sobre eles. Ou seja, era uma luminescência absolutamente extraordinária e potente. E pensamos nós, aqui com a nossa ignorância, que talvez Jesus nem tenha se mostrado com a sua real condição luminosa, mas o suficiente para aqueles 3 encarnados verem do que se tratava. Ora, estudando então, como primeira reflexão desse episódio, essa questão da luminosidade, nós podemos pensar 2 orientações do Senhor Jesus, ou 2 esclarecimentos. É quando ele diz para nós todos, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo jamais andará em trevas. Evidentemente, Jesus está fazendo uma metáfora, ele está usando-se de uma metáfora para dizer que a presença dele na Terra, com os conhecimentos que ele traz, a presença dele é para nos dar uma luz para clarear os nossos caminhos, para clarear o nosso rumo, para clarear o nosso norte. Então, Jesus, com toda a sua orientação verbal, com todos os seus ensinos, ele está clareando os nossos caminhos no sentido de que a gente possa andar com segurança, sem tropeçar em pedra alguma ou sem tropeçar em obstáculo algum, a fim de que nós consigamos também, por nossa vez, fazer brilhar a nossa luz. Já é a segunda faceta que nós gostaríamos de analisar nessa reflexão, porque se Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e ninguém anda em trevas se andar comigo, Jesus também vai anunciar que nós, ou seja, ele diz, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. Raciocinemos, Jesus está também nos dizendo que somos luz, e que é preciso fazer brilhar a nossa luz. O que significa dizer, em primeiro lugar, que ela está apagada, porque se tivesse acesa, já não precisaria acender. Então, o raciocínio é muito claro e é coerente. Ele está dizendo, faça brilhar a sua luz, o que significa, uma vez mais, para deixar bem claro, que a nossa luminosidade espiritual ainda era muito insignificante. Era básica mesmo. Então, Jesus está pedindo para que a gente brilhe a nossa luz. E em dizendo, vós sois a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz, nós podemos somar isso uma outra orientação que o Senhor traz para nós todos, nesse mesmo sentido. Né? Fazei brilhar a vossa luz para que vejam as boas obras e todos glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou seja, através das boas obras nós conseguiremos, que virão por consequência da nossa luminosidade interior, virão e serão vistas a ponto de todo mundo glorificar a Deus pelas possibilidades dadas aos nossos espíritos. Mas raciocinemos ainda uma vez em termos de livro dos espíritos. Porque se Jesus ali naquele instante mostra a sua luminescência fisicamente, não pode ser para nós outros metaforicamente quando ele fala que nós também somos luz do mundo.
Se nós somos espíritos, tanto quanto ele é espírito, filhos do mesmo Pai, e ao dizer Jesus que nós poderíamos fazer muito mais coisa do que ele fez se tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós podemos facilmente deduzir que a luminescência que Jesus mostra também está nas nossas possibilidades. E é isso que nós vamos aprender com o Livro dos Espíritos nas duas questões número 88 e 88A. O codificador, Allan Kardec, vai questionar os espíritos na questão 88, se o espírito, o ser espírito, o ente espírito, enquanto criatura, entre aspas, palavras nossas, quando ele sai da mão do Criador, o espírito tem uma forma determinada, limitada e constante. O que Kardec está perguntando para os espíritos? Qual é a condição de aparência e de consistência do espírito? Qual é a condição dessa criatura enquanto ser criado? E os espíritos dão uma resposta muito, mas muito intrigante. Eles respondem para Kardec e para todos nós, porque está no Livro dos Espíritos. Não para os vossos olhos. Ou seja, nós não temos olhos ainda para enxergar espírito. Nós temos olhos para enxergar perispírito com o espírito, entre aspas, lá dentro. Então, quando nós aqui, num lance qualquer de evidência, enxergamos determinada entidade espiritual e falamos naturalmente, eu vi o espírito fulano. Não, nós não vemos o espírito. Nós vemos o perispírito que envolve o espírito. E aí continuam os espíritos superiores dizendo, para os nossos olhos, sim. Ou seja, para enxergar espírito, o ser espírito sem o perispírito, só com a superioridade moral, ou seja, com o desenvolvimento dos nossos espíritos. E aí, então, a gente vai conseguir vê-los na sua condição de criatura sem o perispírito. Podeis, no entanto, continuam os benfeitores espirituais na questão 88, compreender o espírito como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. Pronto, já determinaram um parâmetro de compreensão para nós outros. Já determinaram uma comparação para que nós possamos ter entendimento. E nós poderíamos questionar o que é um clarão, uma fagulha, o que é uma flama, uma chama etérea, senão algo que emite luz. Então, os objetos que os espíritos superiores confrontam ou colocam em paralelo para o entendimento do nosso espírito é que o espírito é algo que emite uma luminosidade, ou tem essa possibilidade de emitir uma luminosidade. Tanto que eles estão comparando com algo que emite luminosidade. Ao que Kardec volta a perguntar, este clarão, esta chama, essa fagulha, tem uma cor qualquer? E os espíritos superiores disseram que sim, e que pode ir do opaco, ou seja, apagadinho, ao brilho intenso de um rubi, que é o brilho de uma pedra preciosa, não necessariamente o brilho vermelho, mas um brilho intenso, tal qual o brilho de uma pedra preciosíssima, como o rubi. Segundo, continuam os espíritos, o desenvolvimento moral alcançado pelo espírito. O que significa dizer que quanto mais o espírito se desenvolve moralmente, mais luminosidade ele tem. Luminosidade, nós precisamos compreender isso bem, luminosidade é também identificada por ondas, ou seja, cada cor tem a sua frequência. Consequentemente, cada frequência tem a sua quantidade de energia. Ou, nas palavras de André Luiz, onda carrega em si uma energia, ou seja, a onda produzirá um efeito onde ela chega, porque é intrínseco a ela uma quantidade de energia. Se produz um efeito onde chega, o gerador dessa onda é a causa. Então, até mesmo os nossos pensamentos estão subordinados à lei de causa e efeito, segundo as questões 833 e 834 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos nos falam que nós temos liberdade plena para pensar o que quisermos, mas somos responsáveis por aquilo que pensamos, justamente porque o nosso pensamento é vinculado através de ondas, ele carrega consigo uma energia em estado de ressurreição, e quando essa energia chega num determinado objeto, que é o objeto do nosso pensamento, produzirá um efeito, cuja causa somos nós, consequentemente, causa e efeito, sujeito, portanto, à lei de responsabilidade. De qualquer forma, a vibração
corresponde a uma luminosidade, é só vermos o espectro eletromagnético que vai do infravermelho até o ultravioleta. Segundo a natureza espiritual, segundo a moralidade alcançada pelo ser espiritual, o que significa dizer que quanto mais espiritualizado, frequências mais altas de luminosidade, o que significa ainda uma vez dizer que Jesus no monte, por ser Espírito perfeito, brilhou de tal forma que impactou profundamente naqueles 3 médiuns que ali estavam e que haveriam depois de nos trazer a descrição daquilo que aconteceu. Mas Jesus, voltando à questão, muito provavelmente deve ter deixado a sua luminescência sob controle, a ponto de ser enxergado por aqueles 3 seres que carregavam ainda um corpo biológico bastante restrito ao espírito, né? De qualquer forma, Jesus está falando para nós outros, mostrando-se como luz, que nós carregamos em nós uma luz, ao que os espíritos dizem que nós precisamos modificar a nossa moralidade, desenvolvendo-a para melhor sempre, no sentido de, com isso, fazer brilhar a nossa luz. Quais são as consequências dessas informações? Aquilo que Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Raciocinemos em termos coletivos, tanto de encarnados quanto desencarnados. E é fácil percebermos que no mundo em que nós nos encontramos, a resultante dos pensamentos presentes na vida dos seres inteligentes aqui do planeta, a resultante ainda é de baixa condição moral, ainda é de materialidade, ainda é de vaidade, de orgulho, de egoísmo, o que significa dizer que a resultante dos pensamentos que envolvem a natureza humana nesse planeta, consequentemente a energia pensante que envolve o planeta, é uma energia de menor vibração, ou seja, de consistência mais pesada, e ainda isso significa que o umbral que está em nosso redor nada mais é do que a consequência da nossa energia pensante. Então, quem haverá de higienizar o planeta através da mudança comportamental e das obras no bem, somos nós mesmos. Por isso que Jesus fala: fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, o umbral não é construção divina, é construção humana, e quem vai ter que desconstruir o umbral são os espíritos que aqui ficarem no processo de mudança para o mundo de regeneração. Simples assim, para nós compreendermos, fundamentados nas questões do Livro dos Espíritos e naquilo que Jesus está dizendo. Mas nós poderíamos fazer um questionamento ao Senhor. Senhor, como eu faço para fazer a minha luz brilhar? O que é que eu preciso fazer? De que forma isso acontece? Nós poderíamos perguntar isso para o Cristo, porque ele vai responder. E ele vai responder através da pena do evangelista Lucas, no capítulo 11, versículo 33 e versículo 34. Ele diz assim, ou mais ou menos assim: a candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O Senhor Jesus está dizendo, evidentemente, ele não está falando dos olhos biológicos, não é? Porque tem aqueles que não os têm funcionando, e mesmo assim tem os olhos do Espírito, como todos nós temos. Jesus está falando, metaforicamente, Jesus está falando que a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós chegamos às situações e às circunstâncias, a forma como nós enxergamos o próximo, é que vai fazer com que nós tenhamos mais ou menos luminosidade. Então, se eu tenho olhos bons, significa ter olhos de bondade, olhos de amor, de paciência, de perseverança no bem, olhos de respeitabilidade, olhos de fé, olhos de boa vontade, olhos de otimismo, olhos de crença no melhor, olhos de intenção boa. Tudo isso faz com que o meu espírito brilhe mais. Ora, se o meu espírito brilha mais e ele é envolvido por uma matéria quintessenciada, segundo propõe a questão 93 do Livro dos Espíritos, quando a Kardec estuda com os espíritos a questão do perispírito, é natural que o meu perispírito se inunda dessa energia pensante que eu estou gerando. Consequentemente, eu me ilumino como um todo, e essa luminescência alcança as células físicas porque o corpo físico e o perispírito estão acoplados, molécula a molécula. De forma, então, que eu ilumino todo o meu corpo a partir da atividade mental, à medida em que essa atividade mental se estabeleça sobre a lei de amor. E isso está ao alcance de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E o contrário,
se os olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Ora, se eu tiver olhos diante da vida, olhos pessimistas, críticos, olhos irônicos, olhos azedos, olhos desanimados, estressados, implicantes, acusadores, se eu tiver olhos de crítica constante ao que as pessoas fazem, ao que acontece, que vibração terei eu? Uma vibração baixa, de baixa condição, ou seja, menos luminosidade, que envolverá naturalmente toda a minha consistência perispiritual e, por sua vez, o meu corpo físico. Ora, nós sabemos, culturalmente, em termos religiosos, nós sabemos que é isso. Porque quando a gente adentra, por exemplo, as naves religiosas, as casas religiosas do catolicismo, né, nós sabemos que todas aquelas figuras que são ali tidas como santos e santas ou anjos, eles são desenhados, são construídos com uma luminosidade em torno, ou pelo menos uma auréola, indicando que existe neles uma luminosidade diferente da nossa. E aqui mesmo, entre nós encarnados, e não precisa ser espírita, porque já ouvi isso de quem não é espírita, nós dizemos, fulano é um espírito iluminado, aquele é um ser iluminado. Nós temos noção íntima de que a realidade é essa, de luminescência espiritual. O que a Câmara Kirlian vai fotografar desde a década de 1960 aqui na Terra, e aquilo que alguns médiuns videntes conseguem enxergar como sendo a aura, que nada mais é do que o resultado da passagem dessa luminescência nos limites do perispírito, criando o efeito corona, que envolve também o corpo físico. Então, o que Jesus está falando e a doutrina espírita está explicando, bate com uma realidade que até mesmo no nosso íntimo, ignorantemente falando, nós já sabemos que é assim. Importa, portanto, que a gente transforme os nossos olhos em olhos bons, para que se veja através de nós outros as obras boas que a bondade faz. E com isso, todos nós possamos louvar a Deus no sentido de nos unirmos definitivamente na lei de amor e implantar o mundo de regeneração aqui na Terra o mais rápido possível. Essa é a primeira grande lição da luminescência do Senhor Jesus. Há uma luz em nós, em cada um de nós. Lembrando que quanto melhor a vibração que nosso espírito gera, já mais saúde no corpo físico. Isso já se sabe cientificamente falando, que pessoas que frequentam de boa vontade um determinado serviço religioso qualquer, vão de coração, de boa vontade, essas pessoas têm uma vida mais extensa, em média, adoecem menos, precisam de menos medicamento e menos tempo de internação, pelo simples fato de se interessarem pela lei de amor, pela lei de Deus, ou seja, por frequentar uma religião com o coração. Agora, imaginemos se nós nos esforçarmos, como diz a doutrina espírita, para sermos melhores hoje do que fomos ontem, amanhã melhor amanhã do que hoje, se nós nos esforçarmos conscientemente para dominar as nossas más inclinações, o quanto mais rapidamente a gente não vai conseguir expandir a nossa luminescência, aqueles que convivem conosco, transformando a vida deles também, como a vida de Jesus transformou a nossa num reino de claridade. Então, onde nós estivermos, nós também seremos, metaforicamente, uma luz do mundo. Porque a partir do momento que eu sou otimista, que eu sou do bem, que eu quero fazer as coisas com alegria, eu começo a contagiar as pessoas e mostrar para elas um caminho luminoso também. Então, é o mesmo papel que Jesus teve, nós também teremos aqui na Terra, mas se nós assumirmos esse compromisso de fazer brilhar a nossa luz conforme a proposta do Cristo. Essa é a primeira grande mensagem que nós podemos extrair da luminescência do Senhor Jesus. Mas os evangelistas, eles vão dizer que, em sequência, aparecem dois espíritos conversando com Jesus. E nós sabemos que se trata de Moisés e de Elias. E aqui caberia uma pergunta. Como é que aqueles 3 apóstolos que chegaram a propor para Jesus, Senhor, não é bom que façamos 3 cabanas, uma para você, uma para Moisés, uma para Elias? O que significa dizer que estava no fim do dia, porque eles já estavam prevendo a noite, né? Eles estavam prevendo a noite, não saberiam se iam descer ou não, então, previdência, vamos fazer 3 cabaninhas para eles, né? E aí o Jesus continua ali conversando com os 2 espíritos, e nós perguntamos como é que eles sabiam que eram Moisés e Elias, sendo que não existia nenhum registro fotográfico à época. Não existia nenhuma figura indicando esse é Elias, esse é Moisés.
Essa questão é muito interessante, porque a gente vai aprender estudando sobre mediunidade, não só na obra de Kardec, mas nas obras que trazem estudos sobre a mediunidade. A mediunidade em si mesma, quando se defronta num fenômeno, ela não tem apenas uma informação. Então, quando o espírito se faz presente no campo, por exemplo, da psicografia, o médium, adestrado, evidentemente, ele saberá captar outras coisas além do pensamento da entidade. Ele saberá captar as suas condições fisiológicas, as suas condições intelectuais, ou seja, o processo mediúnico traz informações subliminares, subjetivas, além da informação precisa. Então, além daquele ato de serem vistos, eles também traziam a informação de quem se tratava. Se tratava, portanto, de dois ícones, de dois grandes personagens do Velho Testamento. Sim, Moisés é o introdutor da primeira revelação vinda do mundo espiritual na Terra, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele proporcionou, pela tarefa que ele executou. É um grande espírito, nós poderíamos chamá-lo de espírito superior, mesmo porque está ali, frente a frente com o Senhor Jesus, não é para qualquer um. Né? Então, Moisés é um espírito superior, de elevação bastante alta. Quem é Elias? Ora, se os estudiosos do Velho Testamento chamam Elias de um dos 4 maiores profetas de todo o Velho Testamento, Jesus vai atestar, palavras do Senhor, que ele veio novamente como João Batista. E de João Batista, disse Jesus, de João Batista não tem ninguém maior do que ele, dos nascidos até agora nesse mundo. Dos nascidos aqui nessa terra, o maior de todos eles é João Batista. O que significa dizer que Elias e João Batista, sendo o mesmo espírito, é mais desenvolvido ainda que Moisés. E estão os 3 ali confabulando no Monte Tabor, para descontrair. O que estariam conversando aqueles 3 espíritos no alto do monte, sendo assistidos por 3 encarnados? Será que eles estavam conversando sobre a eleição dos Estados Unidos? Com essa problemática toda? Será que eles estavam discutindo a posição do time de futebol judeu na Copa da Arábia, das Arábias? Será que eles estavam discutindo o capítulo da novela? Não, absolutamente. Esses espíritos não perdem tempo com essas coisas terra a terra. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus. Espírito, quanto mais superior, mais ele se envolve nas coisas que é de Deus. E ouçamos Jesus. Eu não saí dos céus e vim à terra pela minha vontade, mas pela vontade de meu Pai. E a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quanto mais o Espírito se eleva, mais ele compreende a vontade de Deus, e mais ele se entrega a essa vontade, e mais alegria ele vai ter em executar essa vontade. Então, aquela reunião daqueles 3 seres ali não passava de uma reunião de trabalho. Como nós sabemos hoje que o Senhor é o governador espiritual da Terra, ele estava ali lidando com 2 dos seus assessores mais diretos. De forma que ali estava sendo planejados os passos futuros para a implantação do reino de Deus na Terra, ou do reino de amor, ou ainda, uma vez, do mundo de regeneração. Então, aqueles espíritos estavam confabulando com o Senhor, como que prestando contas ao mestre e ouvindo dele aquilo que precisa ser colocado em prática para que o desejo do Senhor, que é o mesmo desejo de Deus, se estabeleça, que é colocar a lei de amor em prática aqui na Terra. Pensemos nisso. Não há outra solução para nós raciocinarmos senão essa, uma mensagem de trabalho. O que significa dizer que nós precisamos compreender qual é a posição, então, desses espíritos superiores capitaneados por Jesus. Raciocinemos. É preciso sempre raciocinar. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se, em todas as épocas da humanidade, Deus permitiu ao homem a oportunidade de ter a sua lei conhecida. Ou seja, a providência divina sempre possibilitou para nós outros aqui na Terra oportunidades para a gente conhecer essa lei, e evidentemente em conhecendo essa lei nos colocarmos conscientemente sob o jugo dela? Sim, dizem os espíritos, nunca os homens estiveram desamparados,
em todas as épocas da humanidade, espíritos superiores encarnaram. Não é reencarnaram. Encarnaram na Terra para fazer a lei de Deus ser conhecida. O que significa dizer que esses espíritos não têm necessidade de reencarnar, mas assumem para si o compromisso de vir aqui, cumprindo com a vontade de Deus, que é estabelecer o conhecimento aqui na Terra para atingir a implantação da lei de amor. É um movimento, então, absolutamente natural, espíritos superiores saírem das regiões felizes nas quais se encontram, para vir nos vales de lágrimas aqui do planeta, para socorrer aqueles que choram, socorrer aqueles que sofrem, no sentido de dar a eles a possibilidade de crescer espiritualmente. Mas é interessante notar essa questão, porque se os espíritos superiores vêm à Terra em todos os campos da humanidade, nós vamos dizer que eles vêm no campo da ciência, no campo da filosofia, vêm no campo até mesmo da governança, vêm no campo da religião, em todas as épocas, porque eles vêm para mudar o pensamento reinante, o status quo da humanidade, dando um pulo, um salto, né, de progresso. Então, sempre tem espíritos superiores encarnando aqui. Ora, Jesus, na hora de implantar a lei de amor, que é o máximo, ele não passou essa tarefa para ninguém. Ele que veio sofrer as consequências da ignorância humana, das retaliações humanas, a sua presença aqui na Terra. Ele não outorgou isso a ninguém. Jesus assume para si a tarefa principal, que é implantar o amor na Terra. E nós todos sabemos qual foi a consequência. Mas ao estudarmos doutrina espírita, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso também, sobre esse movimento dos espíritos vindo até aqui para nos socorrer e amparar. Bem, nós poderíamos dizer que a própria figura do anjo da guarda nossa já é alguma coisa nesse sentido. Os espíritos vêm nos proteger para nos fazer crescer. Mas haverá, evidentemente, aqueles espíritos que encarnam aqui na Terra. Só que isso não é coisa só para os espíritos superiores. Estudemos, portanto, a caridade segundo entendia Jesus. Questão 886, Allan Kardec pergunta para os espíritos, porque o codificador queria saber, e ele poderia ouvir qualquer espírito sobre isso, e ele mesmo poderia dar a sua contribuição, falando o que seria caridade, mas como Kardec já havia ouvido dos espíritos que Jesus é o guia e modelo máximo dado por Deus para a humanidade, na questão 886, Kardec quer saber dos espíritos superiores como Jesus entende a caridade. Ao que os espíritos responderam que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí Kardec, desenvolvendo o assunto com São Vicente de Paulo, que é o espírito que está ali respondendo, que é um dos grandes ícones da caridade prática na Terra, São Vicente de Paulo começa a falar sobre a caridade material, ele vai falar das intenções, ele vai falar da realidade do Evangelho de Jesus para modificar o padrão social da humanidade e tudo mais, até que se chega na questão 888A. Então, questão 886, 87, 88, 88A, nós aprendemos sobre caridade naquilo que é preciso saber na Terra. E é na questão 888A que a gente vai encontrar uma orientação de São Vicente de Paulo que serve para todos nós. Qual é essa orientação? E valeria muito a pena todos nós voltarmos os nossos olhos da questão 886 até 888A, prestando atenção na orientação de São Vicente de Paulo, porque ele transfere aquela obrigatoriedade natural dos espíritos superiores virem até os inferiores, ele transfere também para nós outros aqui na Terra essa mesma obrigatoriedade. Diz São Vicente de Paulo mais ou menos o seguinte: o espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, nunca deve se esquecer que, assim como à frente dele tem aqueles que o ajudam a progredir, tem ele o mesmo a fazer com aqueles que estão atrás. Nós passamos a ser, portanto, um elo de uma corrente. Consequentemente, o bem que nós recebemos dos espíritos que estão lá na frente, devemos transferi-lo no mesmo esforço aos espíritos que estão atrás de nós outros. Sem isso, não haverá evolução moral, não haverá, portanto, uma evolução social para transformarmos a nossa sociedade humana aqui na Terra numa sociedade fundamentada na lei de amor. Então, cada um de nós passa a ser, portanto, um indutor ou um socorrista na seara de Jesus para aqueles que estão em piores condições. E se nós prestarmos atenção
abrirmos os nossos olhos, sejam físicos, sejam espirituais, nós vamos perceber que essa tarefa começa dentro de nossas casas, com os seres que habitam conosco, porque às vezes a gente é muito bonzinho lá fora, mas esquece de ser bonzinho dentro de casa. É muito mais fácil ser bonzinho na rua, ser bonzinho no meio social, no meio laboral, do que ser sozinho do que ser bonzinho dentro de casa. Então, a nossa tarefa maior é socorrer, antes de tudo, ou fazer brilhar a nossa luz dentro do nosso próprio lar, fazendo com que a nossa claridade espiritual, aquela que estamos desenvolvendo decorrente daquilo que conhecemos no Evangelho de Jesus, né, essa tem que clarear primeiro aqueles que convivem conosco, a ponto das pessoas falarem, nossa, o Navarro depois começou a frequentar centro espírita, mudou muito, o que será que tem lá no centro espírita? O que é que eles estão ensinando para ele ter mudado desse jeito? E olha que não mudei quase nada ainda nesses 35 anos de doutrina espírita, né? Mas é um ponto de referência. Então, nesse instante da conversa ali de Jesus com Moisés e Elias, nós poderíamos também nos colocarmos entre eles e perguntar para o Senhor, como Saulo perguntou, o que queres que eu te faça? E ele falaria, ame. E amar significa pôr em ação todas as nossas possibilidades de coração para as pessoas que estiverem conosco, ou seja, o próximo. Qual o próximo? O mais próximo. Essa é uma lição que fica no pedacinho da passagem da transfiguração, onde Jesus conversa com os dois trabalhadores dele. Mas haverá mais, haverá sempre mais. Porque nesse interregno, uma grande nuvem, dizem os evangelistas, começa a fazer sombra sobre eles, o que significa que é de dia. Mas deveria estar sendo à tarde, porque os apóstolos queriam fazer cabanas para passar a noite. E essa nuvem envolve os seres que ali estão encarnados e desencarnados. E de dentro dessa nuvem, dizem os 3 evangelistas, sai uma voz portentosa, firme, retumbante, assustadora, vamos dizer assim, e diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, de quem é essa voz? Para os apóstolos e para aqueles outros que não conhecem a doutrina espírita, é a voz de Deus. Saiu do meio da nuvem, chamando aquele de filho amado, e que era preciso dar ouvido a ele. Para nós outros, nós sabemos que não é de Deus. Essa voz se fez presente num fenômeno estudado por Kardec como sendo um fenômeno de voz direta, o que significa dizer, e André Luiz vai falar isso no último capítulo de Mecanismos da Mediunidade, é um efeito aí de ectoplasmia, ou seja, aqueles seres que estavam ali, talvez mesmo Jesus, forneceram ectoplasma, que se misturando com a nuvem não foi visto, consequentemente foi escondido o ectoplasma para que se tornasse a coisa mais milagrosa ainda, de forma que esse ectoplasma serviu para que se formasse uma garganta fluídica de alta capacidade e que um espírito também de alta envergadura, utilizando essa garganta fluídica, produziria aquele fenômeno. Então, aqueles 3 encarnados estavam vendo a luz de Jesus, estavam vendo espíritos e estavam ouvindo os espíritos. Mediunidade múltipla, que talvez os outros 9 apóstolos não tinham. Então, é por isso que Jesus escolhe aqueles 3, porque eles teriam maturidade espiritual e condição mediúnica de compreender o que se passava lá em cima. E isso vai ficar muito claro no final das nossas reflexões, pretendemos falar algo a respeito, quando eles já estão descendo o monte. Mas voltemos à questão. Porque daquela nuvem saiu uma voz que diz, a este ouvi. Ou seja, era um atestado do mundo espiritual de que Jesus deveria ser ouvido. Ou seja, era uma confirmação de que Jesus era o ser que eles estavam esperando, o povo judeu estava esperando há séculos. Voltemos então os nossos olhos para as profecias. Em torno de 700 a 500 anos antes de Jesus, ele foi profetizado como um ser que haveria de vir à Terra, e teve vários nomes. Isaías, Ezequiel, Zacarias, vários vão falar, Micael, vários vão falar sobre a vinda de um ser espiritual diferenciado. O Deus presente,
o libertador, o salvador, o rei dos reis, vários nomes. Jesus já estava sendo anunciado no sentido de preparar o povo judeu, porque é o que a gente vai aprender estudando o Livro dos Espíritos, quando Kardec discute com os espíritos o conhecimento do futuro, das questões 888 até 871, Allan Kardec discute com os espíritos a possibilidade de conhecer o futuro e por que Deus permite conhecer o futuro, ao que os espíritos disseram para Kardec que em fazendo conhecer o futuro, os encarnados aqui façam o que precisa ser feito para acontecer segundo Deus quer. Ou seja, se 500 anos antes Jesus foi anunciado, era para que o povo judeu se desenvolvesse no sentido de que ele, Jesus, encontrasse aqui o mundo da forma como precisava encontrar. Ou seja, num estágio evolutivo adequado à sua proposta. Ou seja, os judeus da época tiveram 500 anos para desenvolver os seus espíritos na questão cultural, psicológica e mesmo religiosa, para que o Senhor viesse no tempo certo. Zacarias tem uma passagem muito interessante a esse respeito, na sua profecia, quando ele fala mais ou menos assim: exultai, Jerusalém, eis que o teu filho, teu rei, eis que teu rei vem a ti, montado no lombo de um jumentinho, filho de jumenta. 500 anos antes, Zacarias descreveu como seria a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquele domingo que antecedeu a sexta-feira da paixão, naquilo que hoje os católicos comemoram o domingo de Ramos. Jesus, na ceia final, ele pede para alguém ir buscar um jumentinho, filho de jumenta, e diz até onde está. Ora, o que significa isso? Que até mesmo nos mínimos detalhes, a vinda do Senhor à Terra estava planejada. Que nos mínimos detalhes haviam espíritos, e o próprio Senhor referendando, haviam espíritos trabalhando num planejamento tal que as coisas acontecessem de acordo com a necessidade. Então, as nossas vidas não estão ao léu, ou como diria Einstein, Deus não joga dados, não conta com a sorte. As coisas acontecem planejadamente, incluindo aí a nossa reencarnação. Porque a gente vai deduzir disso quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra a vida onde ele quer, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, Jesus está falando que o Espírito escolhe. Ora, se o Espírito escolhe onde ele vai reencarnar, ele faz isso determinado por motivos, por objetivos, por necessidades. O que significa dizer que se o Espírito está escolhendo um lugar para nascer, ele sabe o que é que vai estar ali, quem é que está ali para esperar ele. Então, ele já está planejando. E a questão 258 do Livro dos Espíritos, então, doutrinariamente, é definitiva. O espírito não só sabe o tipo de vida que vai ter, quanto é ele que planeja, programa a sua própria existência. Então, aquilo que aparece como planejamento é confirmado naquele instante no alto do monte, através do fenômeno de voz direta, dizendo que aquele era o espírito máximo, filho de Deus, que nós deveríamos ouvir. Mas esse espírito, Jesus, também teve outra oportunidade de atestar quem ele era. Foi quando João Batista, já preso, pediram para que os seus seguidores perguntassem a Jesus se ele era o Messias que haveria de vir. Ao que Jesus responde que os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, os doentes estão sendo curados, os demônios estão sendo afastados. Jesus não falou, sou eu. Jesus mostrou as obras. Então, se nós quisermos ser enviados do céu na terra, nós também deveremos provar através das obras, ou seja, da nossa reforma interior. Senão, nós teríamos sido enviados, entre aspas, pelas trevas, para manter as nossas próprias trevas e as trevas do mundo. Então, nesse sentido, nós seremos luz do mundo quando a gente realmente assumir o encargo que Jesus quer que a gente assuma. E, para isso, nós temos todos os talentos, segundo a parábola dos talentos, na medida das nossas possibilidades. Mas haveremos de prestar conta desses talentos. Onde? Haveremos de prestar conta na nossa própria consciência, mas esses talentos deverão ser colocados em uso na seara que é grande, onde havia ainda muito poucos trabalhadores. O que significa dizer, ainda uma vez, que se eu quiser iluminar o meu espírito e atender a orientação da voz no alto do monte, eu não preciso seguir Jesus, eu tenho que copiar Jesus. Eu não tenho que dizer Senhor, Senhor, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está no céu. É disso que se trata, né? Então, ali fica um atestado claro
de que Jesus está sendo referendado. E esse Jesus, então, vai anunciar um outro Consolador. Ele vai anunciar que ele veio para implantar a lei de amor, ele vai anunciar que tinha muitas outras coisas para dizer, ele vai anunciar que ele poderia falar muito mais coisas, mas nós não tínhamos condições de ouvir, mas que o Consolador faria isso. Ora, o Consolador, todos sabemos, é a própria doutrina espírita, e a doutrina espírita também ratifica que Jesus é o ser que nós precisamos seguir na tão famosa e conhecida questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem é o guia máximo? Quem é o ser mais importante, o ser mais desenvolvido, mais extraordinário? Estamos interpretando a questão que Deus deu ao homem para servir de guia e de modelo. Jesus, disseram aos espíritos. Então, nós percebemos aí uma concatenação das ideias e concatenação dos acontecimentos para que se dê na Terra a implantação do reino de Deus. É definitivo. Sem Jesus não há solução. É por isso que ele vai dizer, eu sou a luz do mundo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, a vida e o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ainda a gente prefere a mentira, a gente prefere o atalho e a morte. Então, está tudo errado com o nosso entendimento. E aí a gente precisa compreender que é possível estudar melhor e se envolver com Jesus a partir dos olhos que a doutrina espírita nos ensina a ter. Então, quando nós estudamos Jesus, nós temos uma possibilidade maior, junto com os espíritos, nos explicando tudo aquilo que Jesus queria dizer, nós temos a possibilidade de nos tornar pessoas melhores o mais rapidamente possível aqui na Terra. E com isso a gente vai compreender que Jesus conta conosco, tanto que ele pede para nós afastarmos os espíritos, curarmos os doentes, onde seja a nossa paz, a paz presente numa casa, se não tiver paz nessa casa, que ela volte para nós, ou seja, que nós sejamos o representante dele na Terra. Mas, meu Deus, eu sou tão imperfeito, como consigo eu, com todas as minhas imperfeições, trabalhar por Cristo? É fácil entender. E chamamos a atenção, então, já que estamos encaminhando para os nossos, finalmente, aqui das nossas reflexões. Terminada essa passagem da nuvem, tudo aquilo que aconteceu lá se desvaneia, volta à condição normal, e eles começam a descer o monte. Quando eles estavam descendo, disse Jesus para os apóstolos que não era para contar nada do que eles tinham vivenciado lá em cima para ninguém, enquanto ele estivesse encarnado na Terra. Jesus proibiu terminantemente de falar para quem quer que seja, para quem quer que fosse, o que tinha acontecido, visto e ouvido lá em cima. Por que Jesus falaria isso? Por que Jesus exigiria isso? Se nós analisarmos, é fácil compreender. E é só observarmos o próprio comportamento dos 12 apóstolos. Teve uma oportunidade que Jesus chega onde estavam alguns apóstolos e eles se calaram envergonhados. O que eles estavam discutindo? Quem deles era o maior no reino dos céus? Então havia ali entre eles uma disputa. Se havia uma disputa, existia a disputa de egos. Consequentemente, uma certa inferioridade em cada um, uns mais, outros menos. Seres imperfeitos. Mas Jesus convocou-os pelo nome. Jesus sabia quem que ele estava convocando, seres imperfeitos. Numa outra oportunidade, todos nós sabemos, Jesus já havia retornado ao mundo dos espíritos, mas ele se apresenta aos apóstolos, espiritualmente, se faz visível, conversa com os apóstolos. Tomé não estava junto. Quando Tomé chega, os apóstolos contam para Tomé e ele não acredita. Eu só acreditarei se eu colocar a mão no lado dele e se eu pôr o meu dedo nas feridas dele. Uma semana depois, Jesus aparece novamente e convoca Tomé. Tomé, mete a tua mão aqui no meu lado. Põe o teu dedo aqui nas minhas chagas. Mestre, é você? Tomé, você precisou ver para aquele, e bem-aventurado será aquele que crer sem ver. Ou seja, Tomé, discípulo do Cristo, chamado nominalmente, tinha uma fé não muito inabalável. Onde é que nós queremos chegar com esse raciocínio? Jesus convocou seres imperfeitos para trabalhar para ele. Nós sabemos que dos 12, um haveria de traí-lo, um haveria de negá-lo, 9 desapareceriam quando ele fosse preso, e apenas um ficaria ao pé da cruz até o fim, e é João, o mais novo de todos os apóstolos. Repetimos, onde queremos chegar com esse raciocínio? Jesus conta comigo,
com cada um de nós, apesar das nossas deficiências, contanto que a gente faça por onde se esforçar para ser melhor. A cada dia que passa, não em relação ao próximo, mas em relação a nós mesmos, nos transformando em pessoas melhores, onde se possa ver em nós, no nosso comportamento, aquilo que reflete o Evangelho. É simples. Então, Jesus não permitiu que se fosse falado, porque ia causar dissensão entre eles. Milindres. Por que você não me chamou? Você chamou fulano e não chamou eu? Entre eles haveria dissensão. Então, o Cristo conhecia perfeitamente as nossas muitas iniquidades, as nossas muitas falhas morais, e conhece até hoje. E mesmo assim ele diz, vem, segue-me. É disso que se trata. Jesus está convocando cada um de nós para que a gente faça brilhar a nossa luz, para que, em vendo as nossas boas obras, as pessoas se incentivem também a fazê-lo, porque com boas obras se acalma, socialmente falando, se acalma espiritualmente falando, se acalma de uma forma geral as organizações dos homens, e aí a gente acaba por implantar o reino de Deus na terra. Obrigação nossa, guiados por Jesus, que permanece conosco até o fim dos tempos e jamais nos abandonaria. Eu não vos deixarei órfãos. Então Jesus conta com o nosso auxílio, por menor que seja, na implantação da lei de amor na terra. É a lição que fica quando ele pede para os apóstolos não contar nada para ninguém. Bem, meus amigos, nós estamos vivenciando mais um fim de calendário humano, mais um fim de ano. E o Natal traz em si toda essa túnica energética da presença de Jesus entre nós. O Senhor, evidentemente, prefere aqueles que agem, aqueles que rezam. Que nós saibamos fazer o que precisa ser feito, que é fazer para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. E se eu quero ser amado, se eu quero ser aceito, se eu quero ser tolerado e socorrido nas minhas dificuldades, o próximo também espera isso de mim. Então, que esse Natal a gente possa refletir ainda mais nas letras do Evangelho, mas sob a ótica da doutrina espírita, para que a gente se torne cristão de fato. Porque de vós faz tempo que a gente tem sido e não tem dado muito resultado. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele permaneça conosco, que fortaleça os nossos anjos protetores, nossos espíritos protetores, para que nós consigamos ouvi-los no íntimo de nossa alma, no momento de decidirmos por essa ou aquela atitude, por essa ou aquela ação, de forma que a gente consiga ser melhor do que nós já temos sido e cada vez mais rapidamente. Muitíssimo obrigado a todos, muita paz e sigamos sempre com Jesus, nunca sem Kardec. Antônio, muito obrigada. Em nome do Grupo Espírita Meimei, a gente agradece as suas reflexões de ter trazido Jesus tão pertinho da gente, nos ter levado também para próximo dele, com as lembranças que você nos trouxe de diversas passagens do Evangelho que vão ficando apagadas em nossa mente e num vocabulário tão acessível a todos nós. Muito obrigada, eu agradeço em nome do Grupo Espírita Meimei. Eu que agradeço e devemos agradecer aos benfeitores espirituais que nos secundam, porque toda a bênção vem do Senhor. Com certeza. Você faz a prece final para nós? Com prazer. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, estivemos aqui reunidos, Senhor, virtualmente, em torno do Teu Evangelho de amor e luz e do Consolador que Tu prometeste e enviaste, a doutrina espírita. E queremos Te agradecer pela oportunidade, Jesus, porque são nessas ocasiões que nós conseguimos incrustar dentro de nossas almas imperfeitas, vacilantes, as Tuas orientações de amor. Queremos Te agradecer, Jesus, por todos aqueles que direta e indiretamente tornaram possível esse nosso encontro. Queremos agradecer a presença sempre constante dos Teus benfeitores espirituais junto de nós outros, nos incentivando, nos intuindo acerca dos ângulos a serem raciocinados. Também queremos Te rogar, Jesus, por aqueles que terão acesso a esta reflexão ao longo dos dias que se seguem, que eles possam receber as mesmas bênçãos que recebemos nesse instante. Despede-nos a todos na Tua paz, ensinando-nos a tirar proveito
do clima de Natal, Jesus, para a implantação da tua vontade, que é a de Deus aqui na terra. Fica conosco agora e sempre, e que assim seja.